Pessoal, não teve jeito, né? O Flamengo não entregou o jogo e venceu o Criciúma por 3-0 fora de casa. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou sobre essa vitória do Flamengo, esse passeio de bola do time do Flamengo mesmo com desfalques? Então assiste esse vídeo até o final. O Criciúma no Z4 precisava vencer o Flamengo, não conseguiu. A equipe do Felipe Luiz fez 3-0 fora de casa, com muitos desfalques, e tá bem ali na terceira posição do campeonato. O que começou com uma festa linda no Heriberto Wilson terminou em frustração. O Criciúma vacilou mais uma vez em casa e dessa vez a derrota pode custar caro. O Tigre entrou em campo muito pressionado e talvez por isso estava nervoso. Só que isso também não quer dizer que o time não tentou. O Criciúma buscou suas chances, mas faltou calibrar a pontaria. Já o Flamengo, que não tem mais pretensões no campeonato, foi com um time misto, bastante alternativo. Jogou leve, solto, sem preocupação nenhuma. Tanto que no primeiro tempo não fez uma falta sequer e sobrou na posse de bola. Tá, mas quem ameaçou mais na primeira etapa, aí foi o Criciúma. Teve esse chute forte de Bolaci que arrancou da torcida. E essa bola de Arthur Kaique que balançou a rede, mas pelo lado de fora. Essas foram as chances de trazer o alívio à torcida carvoeira. Só que ao invés do alívio, veio a angústia. Bruno Henrique para Ayrton Lucas, que de cavadinha passou para Varela marcar. 1-0 Flamengo. Eu sempre penso mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol, você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, o futebol te devolve. Suportamos bem, fizemos o que tinha que ser feito e quando você sofre um gol é uma pancada muito grande, né, para um time que precisa vencer em casa. Por isso, na segunda etapa, Tencati resolveu colocar uma equipe mais ofensiva, com Marquinhos Gabriel, Felipe Mateus e Felipe Viseu. Mas as substituições não surtiram efeito. Já no Flamengo, essa deu certo. Luiz Araújo, que retornou após 2 meses e meio fora, se recuperando de uma fratura na cartilagem do joelho, tentou esse chute e a bola desviou no braço de Tobias Figueiredo. Com auxílio do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Bruno Henrique na cobrança e 2-0 Flamengo. E não acabou por aí, teve mais. Dessa vez, Eric Pulgar foi o garçom e Luiz Araújo marcou um golaço. Essa derrota complicou a vida do Criciúma na luta pela permanência. Matematicamente, o Tigre ainda tem chances, mas para isso acontecer, precisa secar os adversários que entram em campo nessa quinta-feira. O Bragantino e principalmente o Fluminense. O time carioca não pode somar pontos contra o Cuiabá. A despedida aqui no Heriberto Wilson da temporada 2024 teve um gosto bem melancólico. Frustrado, extremamente frustrado, mas se os deuses do futebol, né, contribuírem com a gente, os dois perdem amanhã também e nós estamos vivos até a última rodada. Já o Flamengo vai terminando a temporada de uma forma bem positiva. Agora na última rodada o rubro-negro recebe o Vitória no Maracanã. Jogo que vai marcar a despedida do Gabigol, encerrando assim um ciclo vitorioso do ídolo pelo clube carioca. Que o escudo esteja acima de tudo, mas que sim, a gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade. Muitas alegrias do lado do Gabigol e ele merece essa festa maravilhosa. Vamos falar do Flamengo. Falar em fase boa, né? Mais uma vitória. Tinha muito rubro-negro que não queria. Não, tem que entregar. Porque muros pichados. Pro Fluminense ser rebaixado, que não sei o quê, que não vale mais nada, tá todo desfalcado. Flamengo não quis saber. 3-0 para cima do Criciúma e o Felipe Luiz falou depois do jogo. Sinceramente não influenciou absolutamente nada. Não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, não jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol. Você tem que entregar tudo que você tem. A partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. Não entregamos o jogo, somos profissionais. Estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora. Os números não enganam. O time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando. E eu amo que eles compitam entre eles. Adoro isso. O jogador cresce. Adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar. Isso eleva o nível e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder
fazer o time crescer. Tá aí, Andrezito, é o DNA vencedor de Filipe Luiz. Não jogamos para o Fluminense, jogamos para a nossa torcida. Teve muito torcedor que ficou bravo. O cara vai entrar para perder? Lógico, não tem discussão. Lógico que o torcedor pode pensar o que ele quiser, secar o rival, ainda mais quando a temporada, em termos de objetivos principais, acabou para o Flamengo. Vai ser terceiro, ser quarto, influencia em premiação, tudo bem, mas não é. O mais importante foi determinado já com a conquista da Copa do Brasil e a consequente classificação para a Libertadores. Mas é um Flamengo que está usando esse período muito bem, Abel. Em questão de termos, de ideias que o Filipe Luiz quer emplacar. Usou quando foi necessário para aprimorar a formação com 3 zagueiros. O Filipe Luiz já falou isso, já até citei e repito que acho que é importante, da questão de ter 2 sistemas diferentes, então ele aproveitou isso, tem aproveitado para dar mais minutagem, por exemplo, a jogadores como Alcaraz, que chegou com grande expectativa no meio de temporada e pode ser um cara que venha a ter um crescimento na próxima temporada, tendo passado o processo de adaptação, dando sequência para Everton Araújo, que tem jogado muito bem. Então, acho que ele tem utilizado muito bem esse período. Lógico, em termos de objetivos, os principais, já está resolvida a situação. Mas num ano que vai ser tão pesado, com o calendário cada vez mais curto, quanto você puder queimar etapas, utilizar esse tempo de forma útil para ter atalhos em relação à próxima temporada, é melhor. E o Flamengo é um dos clubes que melhor tem feito isso nesse momento da temporada. Então, além de criar cada vez mais casca, confiança para o Filipe Luiz, o aproveitamento dele é um negócio absurdo. E aí o Criciúma, por outro lado, o Joãozinho falava até agora cedo, depois da virada, né, pro Corinthians. Casa cheia, olha lá. Pois é. Heriberto Ulci, lotado, casa cheia, aquele barulho, a torcida empurrando. E aí? Não, depois de ontem já dá pra dizer que o Criciúma foi de Cuiabá, né? Acho foi de que Cuiabá. Foi. Vocês sabem do mascote do Criciúma? Se apareceu contra o Flamengo? Não teve nada? Eu acho que não, né? Acho que o clima não tá bom pra brincadeira agora. Mas vamos falar a verdade, turma. 2 jogos que o Flamengo, particularmente, não tinha uma pretensão muito grande. Contra a Internacional, 3 gols marcados. O Internacional, que vinha de 16 vitórias. O Criciúma parece que é cachorro morto, mas estava brigando por uma permanência na Série A. Dentro de casa, o fator casa tão determinante, né, Abel? Não adiantou. 3 gols marcados fora de casa, são 6 gols nos últimos 2 jogos. O Flamengo está aproveitando muito bem esse período sem grandes pretensões nesse final da temporada para se preparar para 2024. E vou te falar, existem 2 2025. clubes... 2025. Existem 2 clubes que estão deixando os rivais aí com o cabelo em pé para 2025. É o Flamengo e o Corinthians. Porque o Corinthians se azeitou muito bem com a chegada do Memphis, etc., essa sequência de 8 vitórias aí absurda. E o Flamengo tem elenco para conquistar o que quiser ano que vem, como era em 2024. Às vezes o trabalho não corresponde, como foi com o Tite. Mas eu tenho certeza que os rivais olham assim, ano que vem esse Flamengo do Filipe Luiz aí vai dar um caldo. Porque se agora, sem chances de outro título, né, a Copa do Brasil já veio, já está jogando dessa maneira, enfrentando adversários do topo da tabela, da parte de baixo da tabela, com tranquilidade, esse time, ano que vem, tem tudo para voar. E a gente sabe que o Flamengo também trouxe o Alcaraz, trouxe o Plata, mas ano que vem também pode trazer um outro reforço. Tem vezes, Cebolinha para voltar, Cebolinha machucado, o De La Cruz mais saudável. Luiz Araújo Vinha... acabou de voltar, que antes da lesão estava voando. Exato. Já retorna bem. O Gabigol vai embora, eles vão atrás de outro. O Michael, que retornou contra o Inter, já foi muito bem também. O Flamengo tem um elenco absurdo. Então, assim, quem gosta de secar o Flamengo pro ano que vem também é em choque. Ontem nem foi um grande jogo do Flamengo. No primeiro tempo ali com muita dificuldade, o Criciúma mesmo sem a posse de bola conseguia ali fazer pressão, roubar muita bola. A torcida gostou mais do primeiro tempo do Flamengo, então? Agradou mais o torcedor rubro-negro que estava torcendo por uma derrota para prejudicar o Fluminense, mas depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu se encaixar melhor, até pelo desespero do Criciúma e com um gol de vantagem. Mas o que chama a atenção no Flamengo é a lucidez do Filipe Luiz em tão pouco tempo de carreira como treinador. O Filipe Luiz, ele é mais consciente que muito treinador medalhão ao explicar suas ideias, porque é de uma maneira muito clara, é um cara que tem um senso de autocrítica. Ao reconhecer num jogo de ontem, ele poderia só dourar a pílula, dizer que o time estava desfalcado, já não tem grandes pretensões para justificar o mau desempenho, mas não, ele fala, olha, não consegui, não foi o jogo que a gente queria, não é isso que eu penso para o Flamengo.
E tá certo em fazer isso porque ele coloca sempre o sarrafo lá em cima, não deixa jogadores caírem na zona de conforto. E o principal, Abel, ele ontem é questionado se o fato do torcedor do Flamengo estar de olho no Fluminense, na luta por rebaixamento, prejudicou a concentração do time. Ele poderia usar isso para ir com aquelas falácias. Não, aqui só tem profissional, aqui a gente joga. Ele aproveitou esse questionamento para falar sobre o jogo, para falar sobre a maneira como o time, que estava desfalcado de alguns titulares, não encaixou e acabou tentando jogar de forma mais direta, hesitando um pouco mais. A maneira como o jogo mais vertical do Criciúma, desesperado, também atrapalhou nessa proposta inicial no primeiro tempo. Então, um cara muito lúcido, um cara que realmente valoriza o aspecto tático, as ideias que ele propõe. Tudo bem que ele ainda vai ser testado em momento de crise, em sequência de derrotas, que vai acontecer, em oscilação, mas até aqui, no vestibular como técnico do time principal, já que é o primeiro trabalho, o Filipe Luís passa com sobras. Até em gestão de crise na questão Gabigol, ele foi super bem nas coletivas. Né? E assim, com uma nota altíssima. Sim. E não é só porque ganhou o título. É pela maneira como se comporta. E essa figura do Filipe Luís, como um ídolo, como um técnico que valoriza o jogo, que valoriza os aspectos de campo, que deixa ali a parte folclórica do futebol de lado, para o Flamengo, isso é essencial. Assim, pensando na temporada que vem, eu vejo com uma ótima perspectiva o trabalho do Filipe Luís, não só pelas ideias de futebol que ele tem, que são muito boas, de futebol ofensivo, um futebol vistoso, que represente o que o torcedor quer para o Flamengo, mas pela maneira como ele tem se comportado ao falar sobre suas ideias, ao expor essas ideias para o torcedor rubro-negro e ao colocar um sarrafo muito alto no Flamengo. Nisso aí ele tem muito mérito e não é fácil, Abel. A gente sabe que motivar jogadores em fim de temporada, o Flamengo já não tem nada mais para brigar, é algo muito complicado e ele tem conseguido isso. O Flamengo tem se dedicado em todos os jogos, tem tentado ser protagonista, tem tentado vencer, então é algo a se exaltar. Difíceis, né? Os dois últimos que ele venceu, ele fez 3 gols nos 2. O Criciúma está jogando muito mal, mas o Criciúma lutando contra o rebaixamento, desesperado. Sim. E o Internacional, que vinha numa sequência absurda, o Flamengo ganha do jeito que ganhou. E dentro de tudo isso, amigos, domingo tem despedida do Gabigol, hein? Flamengo e Vitória no Maracanã. Imagino um clima festivo. Apesar dos problemas que aconteceram, mas imagino muito carinho do torcedor rubro-negro em relação ao Gabigol nesse último jogo. Ou não? Sem dúvida. Sem dúvida, né? A tarde, esquece todos os atritos. Agora é o momento de falar da carreira, de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Até um bom jogo pra isso, né, Dom? Exato. Então, assim, é focar nesse aspecto, ter a maior despedida possível. Lógico, a gente vai aqui analisar como é que vai passar o último ano, se poderia, quem falhou, em que momento falhou, teve, acho que, erros e acertos dos dois lados. Mas domingo, a questão é a forma de se despedir da forma mais digna e com todo o reconhecimento à trajetória que o Gabigol escreveu na história do Flamengo. Ingressos esgotados. Alguém sabe quantos? Mas 55 mil. Vai ter muita plaquinha. Plaquinha. Um abraço pro Chapolin, o Chapolin Colorado, rubro-negro. Vai ter plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Vai ter plaquinha, obrigado Gabigol. Eu te amo, Gabigol. Me dá sua camisa, Gabigol. Me dá sua camisa, Gabigol. Pô, essa camisa vai valer muito. Fica, Gabigol. Fica, Gabigol. Vamos voltar atrás, olha o contratinho aí. Tem gente tem muito flamenguista triste com a saída, mas faz parte. Eu acho que é o momento ideal para o fim desse casamento aí. E tem tudo para ser uma festa muito bonita contra o Vitória. Como eu mencionei aqui, acho que é um jogo ideal para agora que o Vitória está muito mais estruturado, não está brigando desesperadamente igual o Criciúma, etc. É um jogo para o Flamengo fazer uma boa festa no Maracanã. Diga, Brilha. O trabalho do Filipe Luís ajudou com que o ambiente fosse mais positivo, até pelo título da Copa do Brasil, porque da maneira como estava se encaminhando, seria uma despedida melancólica e talvez até sem um jogo de despedida, porque o Gabigol chegou a ser afastado depois ali das declarações na final da Copa do Brasil, a relação com a diretoria ruim. Então o Filipe Luís ajudou a colocar as coisas no seu devido lugar. Se tivesse continuado o Tite também, né? O Gabigol publicamente deixou claro que não gostava do Tite e vice-versa. Já não tinha ambiente. Então, pelo menos, o Filipe Luís ajudou a salvar uma despedida honrosa para o Gabigol. Despedida com festa, com homenagens, com reverência,
Mas ainda assim, eu vejo que poderia ter terminado diferente essa história. A permanência do Gabigol era algo possível. Para mim, não chegou a um ponto de ruptura institucional, do torcedor do Flamengo não aguentar mais o Gabigol, ou do Gabigol não aguentar mais as cobranças da torcida do Flamengo. Mais interno, né? Foi algo com a diretoria, entre pessoas, e quando a gente olha para o tamanho, para a grandeza do Flamengo, eu vejo que o Gabigol merecia mais, e o Flamengo também, porque o Flamengo perde com a saída do Gabigol. Por mais que encontre outro jogador do mesmo nível, por mais que encontre ali um goleador, um cara com um estilo até diferente do Gabigol, é um ídolo e um cara que tinha muito potencial para encerrar a carreira no Flamengo, para fazer toda a sua trajetória, para ganhar mais títulos e até mesmo uma possível volta, dependendo de como, para onde ele for e de como foi essa passagem em outro clube brasileiro, pode ser inviabilizada. Então, para mim, o Flamengo, nesse caso, acabou ficando refém de vaidades, principalmente da diretoria. A diretoria não soube ali engolir o ego, saber administrar a situação, mas legal que o Gabigol vai ter uma despedida, mas para mim ele merecia uma continuidade, não um término, principalmente da maneira como foi nos bastidores. Pois é, pessoal, ontem o Flamengo enfrentou o Criciúma fora de casa. Muitos se pediam aí para que o Flamengo entregasse a partida, né, para o Criciúma, para tentar prejudicar o time do Fluminense, caso o Fluminense perca hoje. Mas o Felipe Luiz não quis, né? Colocou um time bem ofensivo, mesmo com os desfalques. Os jogadores não fizeram o corpo mole, né? E venceram a partida de boa, tranquilão, né? Por 3-0 venceram o Criciúma. O Flamengo, que hoje é o terceiro colocado com 69 pontos, né? Está ali nessa colocação. Acredito que não perde, né? Essa colocação aí da terceira posição. O Flamengo acredita que termina o ano como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com o título da Copa do Brasil, o título do Campeonato Carioca. Então, querendo ou não foi um ano pífio para o time do Flamengo. Pelo contrário, foi um ano até que bom, né? E ganhou aí mais de 100 milhões de reais ainda em premiação só da Copa do Brasil, né? Fora premiações aí do Campeonato Brasileiro que ainda virão, premiação de patrocínio por ter ficado em terceiro colocado, porque quanto mais alto for a sua posição, mais tem uma graninha cai na conta do patrocinador, né? Então o Flamengo aí fez um ano aí médio, lógico, ruim para o elenco, por todos os investimentos. O Flamengo merecia aí Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas não é de se desesperar. A gente sabe o que foi que aconteceu, a gente sabe das prioridades que o outro treinador teve, né? E acredito que o ano que vem, se deixarem o Felipe Luiz trabalhar com a pré-temporada e tudo, esse Flamengo vai vir muito e muito mais forte do que está se mostrando agora nesse final de temporada no comando do Felipe Luiz. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí sobre essa vitória do Flamengo aí para cima do Criciúma? Vocês queriam que o Flamengo tivesse ganhado mesmo ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.